A inteligência nos indica, nos ensina que se nós queremos alcançar um objetivo, nós temos primeiro de ter uma estratégia. Uma estratégia. Estratégia é quando eu quero alguma coisa, eu tenho que pensar naquilo que eu quero, naquele objetivo, e então planejar como eu vou chegar ali, qual o melhor caminho para chegar àquele objetivo. Porque o caminho não vai estar pavimentado, não vai estar reto, plano, com tapete vermelho para eu chegar no meu objetivo. Ao contrário, vai estar marcado de obstáculos, inimigos, problemas, curvas, montes e vales, muitas dificuldades para eu chegar onde eu quero. Isso é comum fato na vida de qualquer pessoa, seja qual for o objetivo. Seja o objetivo financeiro, familiar, seja o objetivo de vida, espiritual, especialmente, sempre você vai ter algum obstáculo. E, portanto, você tem que ter um plano para antecipar esses obstáculos, esses inimigos, e como vencê-los. Então, se eu quero alcançar algum objetivo, eu tenho que ter uma estratégia. E Deus, que é o maior estrategista do universo, nos ensina isso também na sua palavra. Deus deixa bem claro na sua palavra que nós precisamos estar atento às estratégias do mal, bem como ter também as nossas estratégias para o bem. Quando você vê, por exemplo, só uma referência que indica isso. Depois você pode ler lá no livro de Isaías, capítulo 13, versículos 17 e 18, você vai ver ali que Deus está falando de um povo, uma nação que vai se levantar contra o povo de Deus, o povo de Israel, invadir a nação de Israel, mas não vai invadir de forma típica. Vai invadir com estratégia. Qual a estratégia? Diz assim: não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. Ou seja, normalmente uma nação invade a outra já pensando na riqueza, já pensando em tomar posse dos bens, da terra, da prata, do ouro, etc. Mas esta nação não vai invadir pensando em prata nem no ouro. Mas olha só a estratégia. Os seus arcos despedaçarão os jovens. Não se compadecerão do fruto do ventre, as crianças. Os seus olhos não pouparão aos filhos. Ou seja, essa nação viria contra a nação de Deus, o povo de Deus, para destruir os jovens, os filhos, as crianças, ou seja, a geração futura. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Você vê hoje, desde sempre, na verdade, o mal, até hoje, tem por alvo os jovens, as crianças. Quando você ouve das atrocidades que estão se fazendo contra as crianças e os jovens no mundo hoje, então você entende que isso é espiritual. Isso não tem nada a ver com o direito da criança, com diversidade, com ensinar as pessoas, as crianças, os jovens, a não terem preconceito e etc, etc. Tudo tem a ver com isso aqui. A nação inimiga de Israel tinha por alvo não ouro nem prata, porque mais precioso que ouro e prata era a geração futura. Se eles acabassem com a geração futura, então o trabalho deles estava feito pela próxima geração. Quer dizer, eles não iam vencer Israel só naquela geração, eles iam vencer na geração futura, porque não ia ter mais geração. Ora, assim também o mal trabalha, seja com os jovens, seja com as crianças hoje em dia, ele tem uma estratégia. Não é a única estratégia. Ele tem uma estratégia para destruir a mulher, as mulheres, para destruir os homens. Ele tem uma estratégia para destruir os cristãos, para destruir os servos de Deus, o obreiro, o pastor,
a pessoa que serve a Deus de alguma forma, né? Por isso você vê aí escândalos envolvendo pastores, né? E quando tem um escândalo envolvendo pastor, a primeira coisa que aparece é pastor, né? Você não vê isso de nenhuma religião, você não vê normalmente de nenhuma religião. Você não vê falando que era católico, que era pai de santo, que era candomblessista, você não vê. Mas se for pastor evangélico, especialmente, isso vai estar na manchete. Então, é estratégia do mal. O mal trabalha com estratégia. Como é que eu vou destruir esse grupo de pessoas? Então você também pode ter certeza que você tem um alvo nas suas costas. O mal tem uma estratégia para você, para te destruir. E se você não for mais inteligente e desenvolver a contra-estratégia para o mal, você infelizmente vai ser um troféu dele, do mal, no inferno. Ora, vamos ver uma estratégia que o mal tem com respeito às pessoas hoje e desde sempre no mundo. Diz o texto sagrado lá em 2 Coríntios 4:4 o seguinte: o Deus deste século, o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos. Estratégia. Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Então, a estratégia do mal para que as pessoas não conheçam a luz, não conheçam a verdade e, portanto, a salvação, é cegar o entendimento das pessoas. As pessoas têm um entendimento bloqueado, um entendimento cegado. Porque se ela não consegue entender a palavra de Deus, se a mente dela está bloqueada, cega para a palavra de Deus, ela nunca vai crer. Se ela não crer, ela não vai ser salva. Olha a estratégia do mal. Trabalhar na mente das pessoas. Trabalhar na mente. Então, hoje você vê as pessoas sofrendo verdadeiras lavagens cerebrais, de forma que elas se voltam contra Deus. Hoje você vê pessoas, o ateísmo está crescente no mundo. Mais e mais pessoas, especialmente os jovens, dizendo que não creem mais em Deus. Hoje você vê muitas pessoas que eram da igreja, hoje se voltando contra a igreja e dizendo, não, eu não preciso ir na igreja. São os desigrejados, né? Que dizem que creem em Deus, mas não precisam ir à igreja. Então, o entendimento destes cristãos, a fim de enfraquecer a igreja, fez com que eles saíssem da igreja e pensassem, eu não preciso ir à igreja para ser um cristão. Uma meia-verdade, né? Uma meia-verdade. O diabo ama meias-verdades. A meia-verdade é muito mais útil para o diabo do que a mentira deslavada. A mentira deslavada é difícil acreditar, mas a meia-verdade é muito atraente. Então a meia-verdade diz, Deus está em todos os lugares, eu não preciso estar numa igreja entre quatro paredes para adorar a Deus, etc, etc, porque Deus está dentro de mim, eu posso ler a Bíblia em casa, tudo verdade, só que meia-verdade. Porque a mesma Bíblia que eles dizem crer, também fala que foi o Senhor Jesus quem estabeleceu a sua igreja. É a palavra de Deus que diz que a gente não deve deixar de congregar. Nós não devemos deixar de congregar. Foi o próprio Deus que estabeleceu o templo. O templo lá, o tabernáculo, desde a época de Moisés até o templo de Salomão. E Jesus que honrou o templo, mesmo tendo sido construído por um incrédulo, tudo isso foi Deus que honrou. Por quê? Porque a união da família de Deus também fortalece a fé. Fortalece. Aliás, Jesus também falou sobre isso, que nem o diabo se divide entre si. Olha a estratégia. Satanás não está dividido contra si mesmo. Satanás não expulsa Satanás. Quando alguém chamou Jesus de Belzebu, né? Ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Com certeza ele tem um demônio maioral nele. E Jesus falou, não seja estúpido, não seja burro, pelo amor de Deus. Como é que pode Satanás expulsar Satanás? Satanás não é tão burro assim.
Ele sabe que se ele se dividir, o reino dele não vai prevalecer. Quer dizer, o diabo é muito mais esperto que muitos chamados cristãos, que se dividem entre si, não é? Se dividem, se enfraquecem e então se tornam presas fáceis para o diabo. Aquela velha estratégia de guerra, dividir para conquistar. Então, o mal trabalha aqui, ó, na mente, no entendimento das pessoas, para bloquear o entendimento delas. Porque se o entendimento estiver bloqueado, a luz do evangelho não vai chegar até elas. Qual é a sua contra-estratégia para isso? Você tem que abrir a sua mente para a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz, é espírito, é vida. Ela ilumina, ela discerne, ela divide juntas e medulas, alma e espírito dentro de nós. Ela nos instrui. A voz de Deus é poderosa, como diz o Salmo 29. A voz de Deus é poderosa, ela estremece a terra. Nada resiste à voz de Deus. Se você quiser prevalecer contra as estratégias do mal neste mundo, você tem que proteger a sua mente das vozes deste mundo e trazer a voz de Deus para dentro de você. Se a sua estratégia é chegar no céu, então, meu amigo, minha amiga, guarde a sua fé, guarde a sua mente, guarde os seus ouvidos, os seus olhos, porque se o mal entrar e conseguir bloquear o seu entendimento, você vai se tornar cego, que nem com o sol do meio-dia diante dos seus olhos vai conseguir enxergar. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!